Começando o nosso Glenscast, é aquele podcast semanal que você já está acostumado, porém agora você pode estar estranhando que tem alguma coisa diferente aqui. Sim, tem alguma coisa diferente. Eu vou estar com você agora, uma conexão direta com você, ó, Glenscast com a Adriana Santana. É isso mesmo, um podcast mais dinâmico, mais interativo. A gente vai estar com trocas de cenário, com convidados. Vem comigo que hoje você vai ter uma nova experiência. Olha, hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que é saúde mental. Isso mesmo, a gente está no mês de Outubro Rosa, no entanto, a gente fala que é o mês de prevenção ao câncer de mama, mas também tem uma data muito importante neste mês, que é do dia 10, que é o mês de prevenção, sim, de alerta à saúde mental. Coisa que antigamente não se preocupava muito, na verdade não tinha tanta informação quanto a questão de saúde mental ou saúde emocional. Mas hoje, com tanto déficit que nós estamos tendo nessa questão de saúde, geralmente quando a gente pensava em saúde antes, pensava em saúde física, né? Fazer os exames, mas hoje a saúde mental e emocional se mostrou muito necessária e presente, com tanto índice de depressão, de ansiedade, de burnout, de doenças que estão surgindo aí, né? Que a ciência acabou descobrindo, mediante, sim, aos déficits e equilíbrios emocionais e mentais que está acontecendo aí na atualidade, tá? Não só no nosso país, mas no mundo todo. Vamos falar um pouco de saúde mental e saúde emocional. Pessoal, só quero dar uma palhinha aqui, muito rápida, do que é saúde mental e emocional. Geralmente as pessoas acham que saúde mental e emocional é a mesma coisa. Já me perguntaram isso como mentora e consultora. Adriana, não é a mesma coisa? Saúde mental e emocional? Eu falei, não. Estão correlacionadas? Sim, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, quando a gente fala em saúde mental, ela está diretamente ligada à mente, né? O que é a mente? O nosso pensamento. Então, o nosso pensamento, ele dá as nossas diretrizes ali, principalmente para o emocional, né? Porque lembra aquela história? O que você pensa é o que você é. Né? Se você achar que você está mal, está triste, depressivo, você vai estar ali mexendo nas suas emoções. Quanto à saúde emocional, é exatamente o fato de você ter habilidades para desenvolver o gerenciar as emoções, como a gente costuma dizer, tá? Não o controlar. Tem muita gente que diz, mas como que eu aprendo a controlar minhas emoções? Controlar, você não vai controlar mesmo, porque as emoções, elas existem por uma razão para ser expostas, né? Um cenário, exemplo, você passa por um cenário de raiva, um cenário de tristeza, você não tem como inibir aquele sentimento, porque você vai sentir. No entanto, você tem como gerenciar o autocontrole, como você vai agir perante aquele cenário, perante aquele sentimento, tá? Então a gente trouxe hoje aqui, pessoal, a gente tá com convidados, eu não estou sozinha aqui no estúdio, a gente está com convidados e daqui a pouco também teremos uma convidada aqui online, ela não pôde estar com a gente aqui hoje, mas eu vou bater um papo com ela aqui daqui a pouco, que é uma especialista muito bacana, uma grande amiga também, mas hoje eu tô aqui, com o Danilo e o Wesley. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Danilo, vou pedir você se apresentar ao pessoal. Tá certo. Primeiramente, eu quero agradecer por essa oportunidade, né? E estar fazendo parte de um projeto tão interessante, tão grandioso, né? Obrigada, Danilo. Obrigado, viu, Adriano, também, por essa oportunidade. Vamos lá, eu sou Danilo, sou casado há 20 anos, tenho 2 filhos, Fernando de 21, Natan de 12, e a saúde emocional tem que ser constante aqui na nossa vida, Tem que trabalhar, né? Trabalhar muito, pastor também, a gente lidera um... você é pastor também? Pastor também. Bacana. Mais ainda, você tem que estar ali com autocontrole ali, né? Porque você lidar com outras pessoas, né? Você tem outras pessoas ali para ajudar. Sim, literalmente a gente trabalha com homens, né? Sou pastor de homens na igreja. De homens, legal. Jardim, estamos lá um grande tempo lá trabalhando com alguns homens, trabalhando também sobre emoção, tudo isso que nós vamos falar. Que envolve o ser humano, né? Ok. E trabalho também na Good Bike, né? Estamos fazendo um grande trabalho lá, trabalhamos na área da gerência, desenvolvimento de projeto, faz um pouquinho de cada coisa. A Good Bike é uma empresa que trabalha com fabricação de bicicletas e projetos, correto? Trabalha com bicicleta, projetos, eventos, então... A gente tem que estar... Bacana, você lidar com o público ali, né? Com todo mundo, com pessoas. Isso. Wesley, tudo bem, Wesley? Se apresenta aí, Wesley, quem você é, o que você faz. Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde. Queria agradecer a Adriana Santana por estar aqui participando desse projeto, né? Me chamo Wesley, tenho 22 anos. Tenho um filho de 1 ano. Nossa, novinho, 22 com filho de 1 ano. Filho de 1 ano. Bacana. E vim pra cá, pra esse projeto aqui, e vamos pro bate-papo, né?
Ah, legal, nós vamos falar sobre isso. Pessoal, sabe o que é interessante que eles estão falando? Eles estão falando, vim pra cá para esse projeto. Realmente, você pode falar, mas é um programa sim, mas é um programa que é um projeto, né? Não deixa de ser um projeto e um programa também de saúde, porque aqui nossa pauta do Glancecast é sempre sobre saúde. Né, saúde emocional, saúde física, sobre o bem-estar, né, autoconhecimento, é tudo que envolve o bem-estar do ser humano. Então a gente traz isso nesse podcast, tá? De uma forma descontraída, de uma forma com convidado, de uma forma séria, quando tem que puxar a orelha também a gente puxa, né? Porque as pessoas estão fazendo de errado, a gente vai apontar muito o que as pessoas fazem de errado, como elas poderiam agir. Então, legal. Danilo, vou começar uma primeira pergunta aí pra você. Antes de eu fazer uma pergunta pra você, eu vou apontar aqui umas pesquisas, tá? Pra gente acabar comentando juntos depois, tá? Olha, a gente fez umas pesquisas em relação à saúde mental, tá, pessoal? Vou trazer uns dados pra vocês. Pra quem não sabe, ó, esse dado é mundial, global, tá? Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais, especialmente ansiedade e depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. É um dado alarmante, né? Sim. Global, a gente falando de 1 bilhão de pessoas com ansiedade, depressão. A gente vai nichar os problemas que chegam, né, até essa determinados fator aí de chegar na depressão, ansiedade. Vamos falar sobre isso. Que o trabalho também está muito relacionado, né? Sim, sim. A gente vai falar sobre o trabalho. Por isso que os meninos estão aqui hoje, pessoal. A gente vai falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Tá? Que é um tema que o pessoal não fala muito, né? Sim, hoje que já... A gente vai falar sobre isso, mas hoje que já estão, por conta da nova lei, que saiu, né, foi sancionada este ano, que é a Lei de Saúde Emocional e Mental dentro das empresas, que foi sancionada, mas ainda não está totalmente em vigor. A partir de maio do ano que vem que ela vai entrar em vigor, né, para ser realmente ser obrigatório dentro das empresas, coisa que já deveria ter sido muito antes, né, Danilo? Se a gente para pensar, não é de agora que o ser humano sempre foi envolto do mental e emocional. Então não é de agora que a gente tem esses déficits, né? Na verdade, desde antigamente, mas não se preocupavam muito, né? Porque geralmente quando você entra na empresa, você faz o exame admissional você faz todos os exames físicos ali, né? Sim. Mas o psicológico e o emocional, que é mais importante ali, o psicológico, não se faz, né? Porque já pensou? É onde a pessoa tem mais déficits, né? Não só no físico, mas principalmente no psicológico. Que uma coisa acaba acarretando a outra. Sim. Que através do psicológico e emocional, pessoal, você pode sim ter déficit na sua saúde física, sabia disso? A própria emocional, o mental, pode prejudicar a sua saúde física. A gente vai falar sobre isso também. Outra pesquisa, no Brasil, Danilo. Olha lá, Wesley, no Brasil. A saúde mental se tornou a principal preocupação na área da saúde. Para 52% dos brasileiros, um aumento significativo comparado a anos anteriores. Você imagina, 52% dos brasileiros tem algum déficit. Está com afastamento por crises, por ansiedade, por algum problema mental, psicológico. Hoje os afastamentos psicológicos e mentais estão muito maior do que o físico. Sim. Né? O físico e outro. O físico às vezes está relacionado ao mental e emocional. Que a gente fala sobre isso também. Mas olha, a pandemia do Covid-19 teve um aspecto significativo nesse cenário, com aumento nos casos de ansiedade, depressão e estresse, com impacto mais entre mulheres, jovens e profissionais da área da saúde. Eu vou te falar que depois da pandemia, a gente teve um boom muito maior, né? Porque se for para analisar, todo mundo teve que lidar com uma doença preocupante, alarmante, que estava matando todo mundo. Né, Danilo? E uma doença que surgiu do nada, então nosso emocional não estava preparado para aquilo. Ou seja, as empresas fecharam, a gente teve que ficar... você ficar de quarentena, acho, trancado, né? Numa casa, acho que abala muito, né? Essa questão da liberdade da prisão. Você sentiu isso, Danilo, na época do Covid? Ah, demais, né? A gente que vive no meio de pessoas, tá sempre junto. E quando começou a acontecer isso, não no Brasil, mas fora, a gente acho que não vai chegar até aqui, né? Quando chegou próximo, e a gente, na época, eu era dono de uma empresa que era do lado de um hospital. E os médicos, conversava com os médicos, e falavam, tô achando que tá vindo pra cá. E a gente nunca imaginou que isso ia acontecer. Que expandir dessa forma, né? E quando começou a acontecer as mortes, né, pessoas próximas da gente morrendo. Foi mais alarmante, né? Foi terrível. Era no centro de Santo André, a empresa que eu tinha na época. E literalmente você saía na rua assim e era a cidade fantasma. Não tinha ninguém, né? E quando você saía para ir na padaria comprar pão, você não sabia que tava... Como que essa doença, Você saía com medo, né? Também assustador, né? Isso eu acho que atrapalhou muito a humanidade. Não foi só o Brasil. A humanidade e é algo que é mais... É mental, né? Mental do que o físico. O trabalhar o mental ali.
Porque eu imagino os sentimentos aqui naquele momento, né? Que é o sentimento do medo, da doença, a ansiedade, a depressão também, porque assim, querendo ou não, você tem o convívio dos familiares, aquele churrasquinho no final de semana, aquelas festas, casamento, essas coisas que nos ajudam. Que, ó, as pessoas não sabem, mas esses momentos de relaxamento com os amigos, jogar uma bola, ir para um culto, ir para a igreja, fazer uma oração, encontrar os familiares, isso ajuda demais. Mas ele tem um peso gigante dentro do nosso emocional, da nossa mente, porque ajuda ali a aliviar os estresses. Então, a gente não tinha nada disso. A gente só tinha o medo, insegurança, receio pelos familiares, não podia ver ninguém, a tristeza de estar sozinho, que só podia conviver ali com os da família. E quando alguém da família ficava doente, você tinha que isolar no cômodo ainda, né? Para os outros não ficarem. Eu lembro na época eu tinha os filhos pequenininhos, os gêmeos tinham 1 ano e meio, 2 anos, então o pânico era maior, né? E eu peguei Covid 2 vezes, meu marido também pegou. Então, quando eu peguei a primeira vez, não se sabia nada da doença. Vou te falar, foi muito assustador, Danilo. Foi desesperador, porque quando eu peguei, eu não queria, porque a gente não quer passar para os filhos. Então, o que eles falaram? Pegou, isola num canto. Então, eu me isolei num canto do quarto. Você imagina você ficar ali na quarentena 10 dias? 9, uma mãe, né, de gêmeos pequenininhos, pra você poder chegar perto deles. Eles falavam da porta, de longe. Era muito... Aquilo ali, eu vou te falar que foi o que mais me abalou emocionalmente. Por você não poder abraçar seu filho, você saber que se abraçar, você pode arrematar ele para um cenário de uma doença perigosa, né? Que a gente estava naquela época, muitas mortes, não é? Conversar distante, isso aí acho que mata um pai, né? A gente ficar tão distante. E na época, eu lembro, eu peguei também, né? E eu lembro que em casa só eu tinha pegado. E a minha esposa dava comida para mim pela porta, quando conseguia comer alguma coisa. O menorzinho foi para casa da minha mãe e foi muito difícil. Você sofre uma doença sozinho. Não tem, você não tem... então, o problema é lidar com isso, né? Você está abandonado. A sensação é que... É até estranho, né? A gente vê em filme, eu estou contaminada, que isolava. Hoje a gente entende, né? Quando coloca aquele plástico nos filmes, que a pessoa fica no quarentena. Gente, imagina o desespero, porque é desesperador. É desesperador. E eu vou te falar que eu acho que é difícil tem pessoas que não conseguiram se recuperar, gente, da época do Covid, mentalmente, né? Que viveram esse déficit mental e emocional naquele momento. Eu atendo pessoas e já conversei com pessoas que não conseguem esquecer algum trauma que viveu nessa época. Ou perdeu um ente, porque naquela época você perdia, você não podia nem se despedir. Que a gente perde ainda hoje, você pode fazer um velório, você se despede. Você imagina as pessoas que perderam e não podia ter velório, podia ter nada, já tinha que enterrar direto. Teve países aí que a gente viu que enterraram coletivo, né? Juntavam todo mundo. Você imagina o desespero, né? De você não ter esse processo. Então, muita gente passou um déficit mental aí pra entender. Como é que a gente vai entender um negócio desse, né? Colocar na cabeça. E você, Wesley, também foi nessa época pra você complicado? Foi complicado. Na época eu estudava ainda. Você estudava? Eu estudava ainda. Aí teve que parar as escolas e ficar só em casa, isolado. E também a gente, nessa época você estudava, que você é novo, né? A gente tá falando aqui, né, Danilo? Oxe, então, mas eu também sou nova, gente. Mas, vamos falar ele que é novinho. Devia estar com o quê na época? Uns 16 ou 17? 17. Ai, de novinho, né? Eu também tava por essa idade também. também. Foi difícil pra nós, né, Danilo? Foi difícil pra nós que a gente tava nessa idade também, dos 20, foi muito difícil. Mas ainda mais ele, você na sua projeção 17 ali, de estudar, de se formar, de ter um futuro. Imagina também pensar, interromper meus estudos, porque não é a mesma coisa, né? Teve que estudar online, já não é a mesma coisa que presencial, que o professor tá ali tirando dúvida. Então, pra você entrou nesse mental também, ai, gente, tá comprometendo meu futuro, ai, vai acabar com a minha vida, vai acabar com... A gente não entra nisso? É complicado. Complicado demais. Nossa. Ô, Danilo. Sim. Vou começar a pergunta aqui com o Danilo, gente. Antes de falar, último dado, pessoal. É um dado importante aqui, porque entra na área deles, tá? Do trabalho. Afastamento no trabalho. Em 2024, o Brasil registrou o maior número de afastamentos do trabalho por transtornos mentais em 10 anos, impulsionado por ansiedade e depressão, segundo o G1. Dado alarmante, né, Dani? Em 2024, imagina agora 2025, que esse ano também eu vi que as pesquisas aí apontavam em 2025 um déficit muito grande. Você tem ideia? Setembro, Dani, mês passado foi o mês da conscientização sobre o suicídio. Sim. Tá? E foi o mês que eu fiz uma pesquisa, foi o mês que mais teve índice de suicídio. Aí como que se me explica um mês que é de conscientização, de trazer ajuda para o suicídio, de dar esse boom do próprio mês de conscientização, ser o maior mês de índice de suicídio? Você consegue explicar? É difícil, né? Parece que... na verdade,
eu acho que isso já vinha acontecendo há um tempo, né? E as pessoas agora se atentaram a que isso muitas vezes para outras pessoas era o quê? Frescura, esse cara tem Hoje de tá. tudo, por que ele tá dessa forma? Então os estudos veio para nos mostrar da clareza, a realidade Sim. que isso já existia, a gente talvez não tinha tanta facilidade com os números, né? Com os dados. E Os dados ajudam a gente a entender a realidade, hoje- né? Antigamente era meio escondido, era né? A gente não tinha difícil. esses dados, Sim. né? De violência. Sim. E eu falo, nossa, como tá violento o mundo agora. Na verdade, sempre foi. Sim. Né? As guerras sempre existiram, agora estão sendo mais televisionadas. Sim. Se a gente pegar lá nos outros países, Israel, Haman, sempre tiveram essas guerras. Sim. Só que não eram mais muito nichadas. Agora tá mundial, né? Agora a gente acompanha mais. Mas, ó, vou te explicar, Danilo, por que o mês do setembro, o mês que seria de conscientização e proteção a essas pessoas que cometem suicídio, por que se tornou um mês com mais índice de pessoas que tentaram suicídio? Sim. Porque eu vou te falar, quando você traz a consciência de algo, você tem que trazer o que junto? O tratamento. Como tratar. Então, ó, vou te falar muito honestamente agora. A questão é muito válido o mês do Setembro Amarelo, de conscientização, mas não é só isso, porque eu vejo o seguinte, você vai concordar comigo, muitos canais de redes sociais, muitos canais de TV falando sobre isso. O que você faz? Você ativa um gatilho do suicídio. Você ativa o gatilho para aquela pessoa que está mal, que a vida dela, ela vai fomentando aquilo. Só que ela vai fomentando, mas ela automaticamente ela não tem a ferramenta, ela não tem o processo do tratamento. Sim. Então não adianta só você colocar um postzinho, eu tô te falando porque é como se jogar um alerta. Sim. Sabe a questão? Vamos lá, vamos ver se vocês vão entender o nosso mental, como funciona. Olha como é interessante. Ó, não tô falando que o mês de Setembro Amarelo não é positivo. É positivo se houver uma contrapartida, se houver o tratamento. Se não, ele é negativo sim. Eu vou explicar por quê. Por exemplo, quando você quer comprar um carro, eu quero comprar um carro da Fiat vermelho. O que acontece com a tua mente? Sim. Quando você sai na rua, você vê o quê? Só vê carro vermelho. Você vê um monte de carro do mesmo carro. Fala, nossa, mas esse carro que eu queria vermelho. Você vai passar esse carro. Por quê? É porque o carro tá perseguindo você? Os gatilhos. Não, a tua mente. É a tua mente que tá em alerta. Você entendeu? Olha que interessante. Gente, mas quando você tá na rua, eu só vejo carro vermelho. O carro me persegue. Não, o carro te persegue, não. É a tua mente que tá indo de encontro ao que você quer. Ao que você tá fomentando aqui dentro. Você entendeu no caso onde entra o suicídio? Sim. Se você ficar lá, ó, postzinho, Setembro Amarelo, suicídio, 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 o que vai acontecer com a tua mente? Ela tá fomentando algo que já tá dentro de você. Eu tô mal, minha vida tá mal, eu tô pensando em suicídio. Então, sim, é importante alertar, mas é importante não só alertar, mas trazer junto o tratamento, né? Isso é importante. Tanto que as abordagens que nós fazemos aqui, no mês de Setembro Amarelo, você vê nas nossas redes sociais, a gente traz o fomento do setembro, do Setembro Amarelo, do suicídio, mas a gente traz também ferramentas. Olha, você pode fazer isso, pode procurar ajuda, pode falar com um familiar. Nós fizemos muitas palestras, né? Nós fizemos no CEL, fazendo workshop, trazendo direcionamento, como que ela aliviar aquele sofrimento, imersões para tirar aquela dor. Então não adianta, você concorda, alertar algo sem ter um tratamento. Você concorda, Danilo, com isso? Inclusive, eu fiz lembrar de um rapaz amigo nosso, treinava comigo na academia lá, jiu-jitsu, e foi interessante que eu treinei com ele na quinta-feira. Conversamos normal. Ele não demonstrou que ele tinha nada, isso. Estava nada, tudo normal. Bem. E até falei, você vai vir na sexta-feira? Ele falou assim, eu acho que venho. E na sexta-feira, no primeiro horário de manhã, eu recebi uma notícia que ele se matou. Pulou de uma ponte, né? São alguns detalhes, gatilho, que talvez quem tá junto nem não percebe. É algo muito silencioso, né? Que a gente tem que se atentar mesmo, né? A gente tá trazendo esse assunto do Setembro Amarelo, mas Setembro Amarelo, suicídio, com mente, tudo a ver, gente. O que tem a ver? Tudo. Saúde mental, porque a mente, lembra que eu falei no começo? Que a saúde mental está relacionada ao seu pensamento? Tudo na nossa vida está relacionado à nossa mente. É a nossa mente que projeta, correto? Por exemplo, quando você vai projetar algo na tua vida, você começa por onde? Pela tua mente. Sim. Tudo você não projeta aqui dentro. Você pode até jogar no papel depois. Eu vou fazer o meu mapa da vida. Você projetou aonde primeiro? Tudo que você vai fazer. Você projeta o seu dia onde? Na mente. Depois você joga no telefone, você joga na agenda, mas você projeta onde? Então, é entender que a mente é onde está todo o processo. É onde nós projetamos tudo pra gente. Tanto os nossos sonhos, os nossos direcionamentos, projetos, o que a gente quer pra gente, saúde, o que a gente quer para o controle das emoções.
as habilidades, a gente projeta tudo aqui na mente. Lembra, a gente fala muito de IE, inteligência emocional. Começa onde inteligência emocional? Lembra do autoconhecimento? Quando a gente faz os treinamentos, Sim. começa, a gente nicha onde? O que a gente faz nos treinamentos? Essa é a metodologia de treinamento. A gente traz todo o conhecimento para onde? Para a tua mente. Porque através da mente você faz o quê? Isso. Você trabalha inteligência Trabalha, emocional. Entendeu, pessoal? É assim que trabalha a inteligência emocional. Como que eu ajudo, eu gerencio minhas emoções, eu consigo desenvolver? Muita gente pergunta, Wesley, como que eu desenvolvo inteligência emocional? Agora você tem a resposta. Como você desenvolve? Através da onde? Da mente. Da tua mente. Então, é isso que é os treinamentos. A gente direciona todo o conhecimento. O que é conhecimento de inteligência emocional? Lembra? Vocês já fizeram o treinamento, né? De inteligência emocional. Autoconhecimento, autocontrole, né? Personalidade. Então, tudo isso que você vai moldando na tua mente ajuda na onde? Ajuda no seu emocional. Sim. Correto? É isso. Você já fez também o treinamento, né? Wesley, você concorda comigo? Acredita em tudo isso? Concordo, acredito. E ajudou bastante o treinamento pra você, que eu lembro do outro Wesley quando entrou, e um Wesley diferente. Ele tá aqui sentado, gente, falando comigo. Falava. Ele era todo tímido demais. Então já ajudou a destravar nisso. Sim. Ajudou muito. Que bacana, bacana. Então hoje você acredita que o que você projetar na tua mente, você vai executar na tua vida. Sim. Exatamente isso. O que a gente projeta, a gente tem que executar. Não adianta só projetar. Se ficar só na tua mente, você vai conseguir colocar alguma coisa em prática? Não. Não, né? Não. Então você projeta e executa. Que é o que a gente já faz naturalmente. Sim. E o ser humano não percebe, né? Por exemplo, você projeta o seu dia de amanhã. Você vai acordar... O Wesley sai muito cedo de casa, gente, pelo amor de Deus. Ele mora longe. Ele acorda às 5, aí vai projetando, saio às 6, entro às 8, aí vou trabalhar, paro no almoço. Então é uma projeção, não é? Sim. Aí quando chega nas 6 horas, você tá indo embora, bate o cartão, vai embora, você tá no ano, você pensou o quê? Nossa, eu passei por tudo isso no meu dia hoje, por que você passou? Porque você projetou, programou. Né? Quando você programa, Tem que ser executado. tem que ser executado. Agora, não adianta você projetar, amanhã eu vou trabalhar. Aí acorda às 5 da manhã, o despertador, você fala, ai, não levanta, não vou. Não. Aí você não executou. Você projetou algo no seu dia, mas você não executou. Não é ruim verdade? quando você projeta algo e você não executa. Eu sou meio assim. Se eu projetei, eu quero... Isso é importante, a gente tem que ter esse comprometimento com a gente. Sim, Falar uma sim. coisa, eu sou bem assim. A pessoa fala, mas eu não consigo colocar em prática algo que eu pensei. Tem que colocar em Tem que prática. colocar. Você tem que aprender a colocar. Danilo, pergunta muito direta, assim. Vamos lá. Aquelas perguntas bem discretas, sabe? Bora. Como anda a sua saúde mental hoje? Mental. Eu já passei por muitos momentos difíceis, né? De tomada de decisão. E isso acho que mexe muito com a nossa mente, né? Sim. Financeiro. Sim. Mexe muito com a nossa mente. Pastorado, meu, é loucura. Mas hoje, eu acho que com 42 anos, a gente cria uma maturidade. Sim, a maturidade ajuda. A idade ajuda. E eu acho que, tipo assim, quando você chega nessa maturidade, o homem é mais difícil de chegar nessa maturidade. Você Sim. tá sempre na busca da Sim. maturidade, né? Mas quando você consegue encontrar a maturidade, você começa a olhar o mundo diferente, né? Você começa a olhar o outro. Porque quando a gente só olha Pra gente. Sim. tudo vai estar ruim, né? Você vai ver o seu vizinho do lado e tá bom pra caramba. E o tá meu tá minha péssimo. vida, né? É o pensamento. É o pensamento. E a Sim. internet eu acho que ajuda muito isso. Sim, sim. A internet é uma via de duas Sim, mãos, eu né? falo, ela ajuda a nichar o que você não tem, mas você não consegue perceber o que você tem. Que você tem, né? Exatamente. Então hoje, sabe, Daniel, eu acho que hoje eu tô bem. Hoje, agora, né? Não sei amanhã, Sim. não sei quando. Mas vou sair é daqui. contínuo, é um processo contínuo. É um processo. Mas bacana. Mas sempre se policiando, porque a mente é muito complicada, né? Na verdade, a gente fala... É legal dele ter falado que a mente é complicada, porque eu posso dizer que a mente é um mistério pra Sim, mim. sim. Eu não acho ela complicada, eu acho um mistério. Porque assim, se a gente tá falando que eu sou capaz de programar o meu dia, de eu usar a minha mente, por que a gente não usa a mente a nosso favor? Na verdade, a mente é um mistério, porque as grandes mentes que criaram foi as que pegaram e projetaram, que usaram a mente a seu favor. Você pegar o Elon Musk, por exemplo, vários aí, Einstein, são pessoas que usaram o poder da mente deles para criar as coisas. Então, se a gente tivesse esse poder, e a gente tem, pessoal, usa o poder da tua mente, de projeção, de pensamento, que quando você pensa em algo, aquilo já se tornou forte, porque você pensou.
né? Você pensou em algo. Por isso que eu uso isso muito de gancho na minha vida, Danilo. Eu penso em algo e vou colocar em prática. Se eu pensei, já é extraordinário. Porque eu pensei nos mínimos detalhes, aí já é extraordinário. Então, coloque em prática. Ah, mas e se? Aí o ser humano entra no outro condicionamento, que é o emocional. E se não der certo? Ah, mas não vai dar certo. Ah, não vou nem começar. Mas aí é você que está determinando outra coisa. Você teve o pensamento e você determinou que você não vai usar o seu pensamento. Então é você que está no comando. Na verdade, essa máquina aqui, ó, é nós que comandamos. E é verdade também, as pessoas que andam ao nosso redor, ela ajuda muito você, talvez. Sim, a elevar o seu nível a elevar e baixar. Então a gente né? fala de companhias também. Ele apontou uma coisa bacana. A companhia ajuda muito saber para onde você vai ser direcionado. Se para um caminho bacana, se para um... Você concorda com isso? Você que é novo, Wesley, imagino que deve ter passado situações que nós passamos quando tinha a tua idade, né? Danilo, de más companhias. Você já passou por esse cenário? De achar, pô, tem essa companhia, eu não vou andar porque não vai ser boa para mim? Já passou? Porque todo mundo passa. Passei. Já? Então sua mente, ela conseguiu diagnosticar isso. Falar, pô, se eu for nesse caminho aqui, né? Nossa, vários amigos aí que foi pro caminho errado. É o que? Crescemos junto, desde a época de infância, brincamos de bola na rua. Passado um tempo, seguiu o caminho errado. Aí, pô, muitos amigos pensavam, não, será que ele vai seguir o caminho deles também? Só que meu pensamento foi totalmente Seu pensamento foi outro. Aí ele seguiu a vida deles, eu a minha. Aí tem hora que você vê assim, você nem acredita. Pô, cara, o moleque cresceu comigo e eu estar nessa aí. Nossa. Olha, o Wesley falou uma coisa tão bacana agora, Danilo, porque assim, ele acabou de falar, o meu pensamento me levou para outro lugar. E é verdade, a escolha vem da onde? Do pensamento. Se você tá vendo, pô, meus amigos estão lá, acabado. Ah, será que eu vou nesse caminho? Aí você pensa, não quero isso pra mim. Você faz o quê? Você vai para outro caminho. Então, o pensamento levou você a ter a sua escolha. Isso é bacana, né? Olha, gente, Wesley, também uma pergunta pra você hoje. Como tá a sua saúde mental hoje? Você acredita? Tem muito a trabalhar, mas você tá Tem indo. muito a trabalhar. Minha saúde mental tá bem, graças a Deus. Não tem a maturidade do Danilo, né? Com a experiência dele. Mas, olha, eu vou te falar, pela tua idade, você é um garoto muito. Eu conheço você aqui trabalhamos praticamente juntos aqui. Você é um menino muito esforçado, muito inteligente. Eu falo que você é um verdadeiro autodidata. Autodidata é aquele que pega qualquer coisa pra fazer, tipo, me dá 5 minutos que eu faço. Eu aprendo e faço, né? Então, isso tem um modo diferencial na vida pra você, na tua mente. Então, tudo que você projetar, você vai conseguir executar, porque tá em você. Ou esse pensamento que você já teve aí, não quero esse caminho pra mim, eu quero outro melhor. Isso é bacana. E você tem um filho pequeno, né? Sim, que você cuida, de 1 ano. E o que o seu filho representa pra você? Tudo. Assim, mentalmente, você tá focado no futuro dele. Porque os filhos ajudam nisso, né, Danilo? A gente focar o mental. Eu acho que a gente, pensando em saúde mental, quando a gente tem família e filho, isso ajuda pra caramba no processo da saúde mental, né? Ah, demais. Às vezes você chega estressado de muitas coisas. Trânsito, trabalho, aí você chega em casa, tem a família lá, equilibra, né? Equilibra. Eu tenho um menor, né? O menor, ele é mais apegado porque é o menor. Não que o maior não seja também. Sim. Né? Mas o menor é mais apegado. Quando ele chega e fala, e como é que você tá, pai? Como é que... Aí a gente já fica mais tranquilo. O meu quando eu chego, eu abro a porta, ele já vem todo correndo, já abraçando em papai, começa já a falar. Tem hora que eu paro e penso, não, nem acredito. Cara, isso é um baita... nossa, mentalmente, tudo que a gente tá pensando de problema, de que não tem, ali acabou tudo, né? Nesse momento você não pensa nem o que você não tem. Você só pensa ali o que você tem no seu filho. Nossa, que bacana. E olha, é isso, gente. Você que acha que tua vida tá horrível, né? Que você tem muito problema, você quer desistir. Cara, mas você tem sua família, tem seus filhos. Olha pro teu filho, né? Olha um abraço que ele pode te dar, um sorriso, né? Isso eu acho que é o maior combustível da nossa vida, quando a gente pensar só na gente, né? O que a gente falou, quando a gente olha só pra gente, aí tudo fica ruim. Porque dentro da gente, a gente não vai achar o que a gente quer. Aquela total perfeição e equilíbrio. Só quando você olha pro mundo à tua volta, por exemplo, vou te falar um exemplo. Quando você vê essas pessoas cheias de grana, famoso, influencer, mas é uma vida, tem muita grana, mas às vezes é uma vida medíocre, né? Tá lá sempre querendo causar e vivendo polêmica e sendo enxovalhado na mídia e às vezes não curte a família, larga os filhos, vai, você vê uma influência famosa aí, larga os filhos, vai não sei aí, busca não sei o quê. E às vezes, olha, eu não tenho nada disso. Eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho essa fama toda, mas eu tenho a minha família, que eu chego em casa, eu tenho aquele conforto, aquele aconchego. Então tem que equilibrar, né, Danilo? O que nós temos, o que não precisamos, o que realmente de fato importa. É verdade. Isso ajuda pra caramba. É o vazio, né? A gente sempre fala que
a humanidade, ela sente um vazio. E esse vazio talvez é completado com coisas. Só que a hora que não tenho mais, e agora? Como é que eu faço? Continuo vazio, né? Então, a gente que crê em Deus, né? Não falo de religião, falo de Deus. Esse vazio é completado com Deus, e o Deus tipifica a família. Então, a nossa família é o nosso Exatamente. porto seguro. Exatamente. Então, você que sente vazio, sim, tem um problema se sentir vazio. Porque você não deve se sentir vazio. Você tem muita coisa para sentir vazio. Você tem a tua vida, você tem o seu trabalho, tem a sua saúde. Então, você não é vazio. Você está se sentindo vazio, mas você não é uma pessoa vazia. Então, pensa nisso, tá vendo o pensamento? É um pensamento, tá, gente? Vamos lá. Danilo, a gente vai ter uma pessoa aqui agora, eu vou chamar para falar com a gente agora, ela é uma especialista bacana. Eu vou falar com a Nádia Germano, ela é psicopedagoga e psicanalista. Tá, uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. Ela não pôde estar aqui presente com a gente, mas eu vou conversar com ela agora, aqui, ó, junto com os meninos aqui, pra gente bater uma bola aqui, pra falar um pouquinho sobre saúde mental. Ela que é uma especialista na área também. Olá, Adri! Olá, pessoal! Que prazer enorme estar aqui participando de um Gleicecast. Muito obrigada pelo convite. Olá, Nádia, seja bem-vinda. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Você é psicanalista, é isso? Sim, Adri, atendo como psicanalista, especializada, né, no atendimento com mulheres, na prática clínica dentro da psicanálise que eu desenvolvo. Trabalho com as 3 As, autonomia, autoestima e autoconhecimento, que é muito importante para que uma mulher ela consiga se desenvolver de forma integral, né? Ser inteira, que é o que eu costumo falar. Nádia, quais são as maiores dificuldades que você percebe nas pessoas no cuidado da saúde mental? Dri, uma das maiores dificuldades que eu encontro na prática clínica é que muitas vezes as mulheres elas não conseguem entender, por não se conhecer, os seus limites. Então, por exemplo, elas procuram um atendimento psicanalítico quando elas já estão, assim, em uma condição de um quadro muito piorado, posso dizer assim. Quando já está em muita crise de ansiedade, muita dificuldade com a depressão. Por que eu falo? Eu falo assim, que a depressão não se instala de um dia para o outro, né? A ansiedade também não se instala de um dia para o outro. Ela dá pistas de que vai acontecendo, é um processo. Mas a galera, no geral, principalmente as mulheres, eu digo, né? Elas não conseguem entender os sinais que o próprio corpo dá, que a mente dá, né? A mente, ela cansa. E aí ela vai falando pro corpo, o corpo vai dando sinais de que alguma coisa tá errada, mas mesmo assim as pessoas só procuram quando elas estão muito debilitadas, Dri. Olha, em algum momento você se viu no desgaste mental, seja pessoal ou profissional? O quadro de desgaste, sim, Dri, já tive, sim. E eu acredito que é uma das maiores dificuldades também das mulheres. E eu digo isso no contexto geral, porque somos multitarefas, né? Temos a habilidade de desenvolver muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente se esquece na proatividade e nos esquecemos, entramos muitas vezes nesse quadro de desgaste, de exaustão. E aí a gente entra num relacionamento muito tóxico, eu digo, com a gente mesmo. Que no caso a gente não precisa ter inimigo, nós mesmos já somos as próprias inimigas, né? O que acontece nesse estágio? A gente na proatividade, a gente se deixa por último, muitas vezes a gente esquece, eu vou dizer esquece de comer, ou come mal, toma banho. Ficar no automático. A gente começa a estar no automático, exatamente, a gente começa a ficar no automático e a gente vai se atropelando. Como mulher, isso aconteceu comigo, porque eu já estava assim, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e teve uma hora que eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta, eu preciso de um suporte. E aí foi quando nos conhecemos, algo extraordinário, eu estava mesmo naquele momento precisando de um recurso, de acionar recurso interno, porque eu sabia que eu tinha, mas o quadro de desgaste, de exaustão estava tão grande que eu precisei. E fui muito bem recebida, né? Um trabalho muito incrível que vocês fazem. Obrigada. Do Metamorfose, que me deu um up
e eu consegui me organizar de novo e não parei as minhas atividades, continuei aí e tô aqui, ó, de pé, mas eu precisei me olhar, entender que eu tava ali com alguma dificuldade, né, de continuar, e eu tive humildade. Eu digo que é humildade para você olhar e falar, ó, vou buscar ajuda. É preciso, gente, buscar ajuda. Perfeito, Nádia. Que prática simples você pode falar pra gente que ajuda a manter o equilíbrio mental para as pessoas? Dri, uma das coisas que eu falo sempre pra gente, e eu me incluo nisso, e acho que você também, né? Trabalhamos com mulheres e a troca é muito intensa. Nós também um dia estivemos num lugar de debilitação, de um quadro de relacionamento tóxico, e quando eu falo relacionamento tóxico, quando eu estou num relacionamento tóxico, é porque eu já estou num relacionamento tóxico comigo mesmo já faz um tempo, e dentro dessa condição, a gente vai deixando de se amar. Então, para mim, um dos primeiros, acho que a primeira dica de saúde emocional é o autocuidado, que está muito longe de ser aquilo que todo mundo diz, né? Apesar de fazer parte, sim, cabelo, unha, se arrumar, o externo é importante, o autocuidado, ele começa internamente. Quando eu começo a me priorizar nas pequenas tarefas, eu falo sempre que um exercício que hoje é muito importante para a saúde mental, para a construção da saúde mental, é o exercício de presença. O que é o exercício de presença? Eu preciso estar com a minha alma dentro do meu corpo, porque muitas vezes no automático eu tomo um café correndo, eu tomo banho correndo, eu faço tudo correndo, e aí eu entro nesse quadro de exaustão sem nem perceber. Por isso, uma das dicas que é muito importante, respira, a respiração consciente, né? Acorda pela manhã, faz aquela respiração consciente, toma um café com presença, com calma, toma um banho sentindo você mesmo, pegando na sua pele, se tocando, trazendo ali para você algo prazeroso, mesmo que seja no cotidiano, porque é possível isso. Acho que estar com você mesmo. Uma das coisas que eu vejo também que é primordial, junto, né? Com conhecimento, com autocuidado, também é você separar esse tempo para se priorizar, fazendo coisas prazerosas nas tarefas do dia a dia. Por exemplo, os homens, na grande maioria, eu digo, eles têm um hobby, eles têm esporte, saem com os amigos, e as mulheres não, muitas vezes elas ficam ali no cuidado, e aí acaba sendo roubada, né? Eu digo roubada no ânimo, roubada nos projetos, roubada de si mesmo. Eu falo que é o que aconteceu comigo. Roubada de mim mesmo pela loucura do dia a dia, pelo excesso de trabalhos, mãe de 3 filhos, professora, fazendo faculdade, muitas coisas ali, fazendo com que eu esquecesse que eu era uma pessoa, um ser humano, que precisa, né, que tem as suas necessidades fisiológicas, comer, beber, dormir, e também ter prazer na vida, porque acho que o prazer na vida, se você conseguir muitas coisas, e dentro disso eu digo até dinheiro, mas se você não desfrutar disso, você não vai ter condições, a tua saúde fica comprometida, né? Não existe... Tem uma frase famosa que o pessoal tá falando ultimamente. Não existe nada que possa justificar um CNPJ custando o seu CPF. E eu digo isso dentro do trabalho, dentro muitas vezes a gente também é do lar. Você precisa estar bem. Você tá bem para você ser mãe, para você ser esposa, para você ser uma boa profissional. E tudo isso começa internamente. Muitas vezes a gente vai procurar externamente, e é o que acontece às vezes na terapia, né, Dri? Chega na terapia, às vezes elas precisam e elas querem algo que seja rápido, mas na verdade o processo é interno. Entra pra dentro ficou até estranho, né? Entra
para conhecer a você mesmo e depois você consegue grandes avanços aqui internamente, externamente falando, né? Se eu não consigo ter paz no meu mundo interior, se eu não consigo estar bem por dentro, é muito difícil eu estar bem por fora também, e o meu externo comunica isso, Dri. Bacana, Nádia. Olha, agradeço a presença da Nádia, essa contribuição incrível, essa muito aula obrigada, sobre saúde imagina, mental. obrigada a vocês por isso tudo. Muito obrigada aqui, você, uma querida, essa equipe maravilhosa do Instituto que tá aí, né, com a mão estendida para ajudar as pessoas que precisam. Eu acho que na grande maioria é mulher, mas também qualquer pessoa que chegar até você será atendido, né, Dri? O importante é entender isso, que você tem uma rede de apoio, e eu, especialmente, tenho uma rede de apoio incrível. Vou contar com vocês para sempre, tenho gratidão por Obrigada, estar querida. junto com vocês, crescendo junto, aprendendo com você, né, Dri? Que muitas vezes o que a gente tem de prova concreta, de certeza na vida, é a escolha consciente, né? A única certeza que a gente tem para que a mulher se desenvolva, e uma das escolhas conscientes que a gente pode fazer é optando por nós mesmas no dia a dia. Muito obrigada por tudo, vocês são extraordinários. Um beijo para vocês, excelente final aí de semana, excelente tarde. Beijo, Fica com Nádia. Deus. Muito obrigada, Eu gente. que agradeço. Beijo, tchau. Beijo, Nádia. Contem comigo. Se precisar, tem as minhas redes sociais. Perfeito. A gente também atende terapia com custo bem acessível. Não fique sem sua rede de apoio. Entenda quem você é, para onde você vai e conte com pessoas que vai elevar o seu nível. Perfeito. Beijo, fica com Deus, Dri. Beijo, tchau, querida. gente. Gente, aí falou a Nádia, falou tudo, né? Ó, conte com a sua rede de apoio, ela é uma pessoa incrível, psicanalista maravilhosa, precisa de apoio. Temos o Igla, temos toda a rede. Hoje tem muito apoio, né, Daniel? A gente tem uma rede de apoio muito grande hoje. Tem pessoas que atendem, tem pessoas que atendem como Instituto nós. Então, Danilo, a gente tá finalizando o Glencicast, infelizmente. Mas antes de eu finalizar, tem uma última pergunta para vocês dois. Uma pergunta muito importante, tá? Para finalizar em grande estilo aqui, vocês no ambiente corporativo de trabalho. Eu vou fazer uma pergunta para os dois. No ambiente de trabalho, a rotina, ela se torna maçante, naturalmente. Isso é normal, né? Dentro da rotina do trabalho. O que você acredita, Danilo, que seria bom ter na tua empresa que te ajudasse a lidar com isso? Que é essa rotina maçante. Sim. O que você acredita que seria bacana? Uma pergunta, né? Uhul! Uau. Cadê o chefe do Danilo? Uau! Vai, Danilo, aproveita que você pode falar para a empresa agora. O que você gostaria que ela te desse? Que ela te desse de suporte, de apoio? Sim. Eu acho que a gente, quando a gente fala de empresa, né, a gente tem que olhar um pouco o funcionamento, Sim. olhar o patrão, olhar os funcionários, né? Hoje, Que não prejudique nenhum dos lados, né? Âmbito dos lados. Tá. A gente entende também que a vida do empresário também é difícil. Sim, tem um processo ali, né? Tem que produzir. E, Ainda mais você tá numa fábrica, tem um processo de produção lá, né? sim, Tá. e isso vem de cima para baixo e a gente tem que ir passando da melhor forma, né? Certo. Eu acho que os treinamentos são muito importantes, Ok. né? Para a união. Eu vejo assim, uma empresa para dar muito certo, ela tem que estar todo mundo remando pro mesmo local. Correto. E Tem que pra estar a isso- equipe formada, né? Equipe formada. junta. Tá. Para isso acontecer, se você não tem para onde ir, qualquer lugar serve, Certo. né? Então, vindo bem claramente da liderança e passando para baixo para onde nós estamos indo. Tem que conectar todo mundo. Isso, conectar. Tem que conectar, senão ninguém sabe pra onde tá indo. Todo mundo tem que ir pro mesmo lugar. É muito, Entendi. é muito fácil falar, vamos fazer uma festa. Eu acho que é mais que isso. Mais do que isso. Um encontro, uma roda de conversa, Isso. uma reunião que Isso. você possa falar com a tua liderança, Isso. apontar o que vocês gostariam. É isso? Correto? Isso, geralmente semanal, quinzenal, mas isso tem que acontecer para a gente saber realmente para onde nós estamos indo. Ok. Estamos indo. Nós fizemos treinamento na sua empresa, né, Danilo? Sim, sim. O Universo Glense, o IGLA. E foi bacana o treinamento Inteligência Emocional. Ajudou vocês, a equipe, a se conectar? Foi excelente. A gente Deixamos também atividades semanalmente para ser Sim, executada na sim. empresa. As atividades foram bacanas? ajudam Sim, sim. semanalmente? Sim, a gente tinha um grande problema de comunicação. Sim. Eu acho que não só
Todo mundo, acho que toda mundo. empresa tem aqueles... É. Aquelas fofoquinhas, aquele, ai, não gosto de fulano, ai, fulano. Isso. Às vezes fala, aquele fulano é calado, é metido, às vezes não é nada disso, às vezes o cara é reservado mesmo, tem vergonha, é tímido, né? Então ajudou nisso, a você Nossa, desconhecer cada um. Demais. Eu vi que uniu algumas pessoas que não falavam. Ficou mais união. Bacana. Então é importante pra você, você acha? Você também, Wesley, você acredita? Eu acredito, igualmente o Danilo falou. É mais pela empresa, né? Então, igualmente você falou aí, teve o Treinamento? treinamento. Sim. Aí a gente se reuniu mais, né? Pôde conversar mais. Teve Um mais entendeu o outro. conversa, um se conheceu mais pelo outro. Igualmente, eu era tímido, se abriu mais pelo Ele era outro. tímido, gente. Olha que ele tá total falando aqui. Mas olha, é legal Se você abrimos falado pelo isso. outro. Isso é bacana, porque no treinamento a gente trata exatamente isso, né? A comunicação, a empatia, você olhar o outro, respeitar os limites, né? Sabe aquelas piadinhas fora de hora? A gente não né? tinha muita união. Não aí tinha. com esse treinamento aí, a gente Ficaram mais unidos. Ficaram mais unidos, teve mais bate-papo, mais conversa. Parando pra pensar, tá todo mundo no mesmo barco, né, fio? Sim. Você para pra pensar numa empresa, tá todo mundo no mesmo barco. Qual barco? O barco de fazer a empresa ter sucesso, prosperar e você tá com seu emprego garantido. Então a pessoa não tem esse pensamento, né? Que é um pensamento claro. Só que você trabalhar também o emocional dela pra ele ter esse pensamento, né? Deixar a pessoa equilibrada, deixar a pessoa com liberdade de falar. Então, vocês acreditam que um processo dentro da empresa que tem esse acompanhamento, tenha treinamentos, tem atividades, isso vai ajudar bastante na união da empresa. Certeza. E se a gente colocar na ponta do lápis, né? Quanto tempo a gente fica na empresa e quanto tempo a gente fica em casa, né? Certo. Então, a Fica gente mais fica tempo mais em casa. aqui. Ou na Na empresa. empresa, Oh, poderia ser mais tempo em casa. Não é mais tempo na empresa, que nem na escola, mais tempo na escola que a gente ficava. Mas eu acho que é a vida. É a vida. A vida é o processo. Isso. A gente passa mais tempo na escola do que em casa. A gente passa mais tempo no trabalho que em casa. Isso é normal. Mas tem um tempo de qualidade em casa quando em tiver, casa né? também. E a Bacana. empresa tem que ter um tempo De qualidade pro também, funcionário pro também. funcionário, Concordo, né? plenamente. Pra você, né? Assim como a escola também Às tem vezes que eu fico ter. brincando até com a minha mãe. Eu acho que eu vou morar no serviço aí. Saio de casa 4 horas da manhã. Vai chegar 8 da noite. É verdade. Só Gente, pra ele sai dormir. de casa 4 da manhã, menino esforçado, viu? E ele não reclama, gente, ele vive sorrindo. Ó, você que reclama que mora do lado de casa, anda 10 passos, o menino, ó, sai 4 da manhã, chega 8 da noite e tá sempre sorrindo, sempre feliz, aí, ó, abraça o filho dele. Tem esse pensamento, gente. Olha, felizmente acabou, gente, tá tão bom. Mas olha, eu te espero na próxima semana, eu e você, ó, junto de novo. Vem cá, se conecta mais comigo, se conecta aqui com os temas. Vambora nessa jornada da vida aí que eu posso te ajudar, né? O que você tá passando, tá vivendo, tá sentindo, né? Tá pensando, né, Danilo? Com certeza. Então vem comigo, ó, e acompanha a gente nas redes sociais. O Lela aqui, ó, vai deixar aqui nossas redes sociais, do Universo Glense, do Igla. Aqui, ó, acompanha a gente que lá tem muito trabalho bacana, tem não, Danilo? Tem muito Excelente, vídeo muito legal. Ó, você vai estar com live, próxima quarta, live comigo. Live bacana, né, Danilo? Muito bom, Ó, excelente. entra toda semana, quarta-feira, meio-dia até 12h40, uma live bacana, com conteúdo legal. Essa live foi autoconhecimento. Próxima semana, escalada para o sucesso. Não perde, Danilo. Pode deixar. Eu vou dar a live escalada para o sucesso. É isso mesmo. Ó, me acompanha. Beijo, pessoal. Até a próxima semana. Vamos pedindo, Danilo. Obrigado. Beijo, pessoal, aqui. Tchau. Beijo. Até a próxima semana.